Sejam todos bem-vindos novamente na leitura do livro A Caminho da Luz, onde estudamos a história da humanidade sob a ótica do Espiritismo. Hoje daremos início ao capítulo 5, onde estaremos estudando a fascinante história da Índia milenar, na sua parte número 1. Vamos à leitura. A organização hindu. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindu são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram, mais tarde, personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as muitas comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. As escavações arqueológicas na região da Índia, do Paquistão, nos mostram que os primeiros restos de homens modernos podem ser encontrados datados de 30 mil anos atrás. Porém, os primeiros assentamentos nômades ainda datam de 7 mil anos, e as cidades já mais organizadas, já estruturadas, floresceram ali por volta de 2.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Eles desenvolveram o sânscrito, que é a linguagem sagrada em que as suas obras foram escritas. O sânscrito, hoje uma linguagem morta, é a base de vários idiomas que se fala na Índia, bem como todas as línguas europeias trazem um pouco de sânscrito nelas, inclusive o nosso português. Foram eles que desenvolveram os Vedas. Os Vedas são composições que inicialmente eram orais e depois foram escritas em sânscrito, e que Veda significa sentar-se, porque naquela época se sentava ao redor do sábio da região e ele narrava os seus conhecimentos, ele procurava transmitir tudo aquilo que ele sabia para aqueles que o rodeavam. Os Vedas são compostos de 4 livros, são 4 Vedas. O Rigveda, que é o Veda dos hinos, o Yajurveda, que é o Veda do sacrifício, o Samaveda e o Atharvaveda, que são Vedas de cantos rituais. Os Vedas estão ali narrados toda a filosofia, toda a religião, todo o grande conhecimento que aquele povo lembrava-se das conversas com o Cristo no plano espiritual antes de reencarnarem aqui na Terra. Os Vedas são compostos de Upanishads. Upanishads era a forma com que eles narravam, com que eles transmitiam os seus conhecimentos. Eram extremamente poéticos, extremamente belos. E eles diziam, de muitos dos seus conhecimentos, né? Eles diziam aquele que conhece a felicidade de Brahma,
de onde retrocedem todas as palavras, como também a mente, sem alcançá-la, não tem medo de ninguém que for. Ele não se aflige com o pensamento. Porque não o fiz certo? Porque eu fiz o pecado? Quem quer que conheça isso considera ambos estes como Atman. Certamente ele aprecia ambos como estes Atman. As grandes questões que eles transmitiam, as perguntas que eles formulavam, são as mesmas que nós fazemos até hoje. Quem é que sabe? O que faz pensar a minha mente? A vida tem um propósito ou ela é somente governada pela chance? Qual é a causa do cosmos? E assim, os sábios dos Upanishads tentavam resolver os mistérios e procurar o conhecimento de uma realidade além do pensamento comum. E eles também mostravam uma preocupação muito grande com o estado de consciência. E eles procuravam também analisar e observar os sonhos, tanto quanto o sono sem sonhos. Tudo isso foi o rico conhecimento que essa cultura milenar trouxe para nós. Os primeiros primórdios de religião veio dos Vedas. Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais se cultivavam igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. Era ali, naquela região, que se situava a raça ariana, a raça branca, e eles relembravam-se da sua origem distante, de um local que já não era mais acessível a eles. Muitos acreditavam que se tratava da Lemúria. A Lemúria, que na Terra primitiva ficava situado ali na região onde hoje tem a Austrália, a, a Tasmânia, toda aquela região. E que nas grandes transformações que o planeta Terra sofreu, foram inundadas pelas águas do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, desaparecendo quase que totalmente. Mas nós sabemos, através de Emmanuel e dos espíritos iluminados que trouxeram este conhecimento para todos nós, de que essa terra perdida referia-se à sua pátria em Capela. E, por isso, eles tinham muito orgulho da sua origem nobre. E por isso é que lá se concentraram os arianos puros, porque eles se recusavam a se associarem com as raças primitivas que já existiam ali no local. E isso, no futuro muito próximo, que nós estaremos descrevendo aqui, trouxeram consequências muito tristes e muito graves para o desenvolvimento dos hindus e de toda a sua cultura. E apesar de toda a sua influência positiva,
através da sua filosofia, da sua religião e da sua linguagem, que se espalhou por todo o planeta Terra, ficou essa terrível marca que eles deixaram também com tudo o que trouxeram para nós. O expansionismo dos Árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos. Esses espíritos exilados de Capela, de pele branca, que foram os arianos que deram origem a toda a raça branca existente no planeta atualmente, começaram a se expandir dos pequenos núcleos situados ali na Índia e no Paquistão. E nesta expansão, eles encontraram os primitivos habitantes que vieram também caminhando desde a África, de onde surgiu esses primitivos de pele negra, e ali começaram a terem choques e começou a não haver a interação entre eles. Aí surge o primeiro grande enviado do Cristo, o pai Rama. Rama, que é um símbolo do grande homem, do perfeito filho, do perfeito marido, irmão, amigo e governante, que tem a sua saga descrita nos livros históricos do povo hindu. E Rama, para que não houvesse estes conflitos com os primitivos de pele negra que ali se encontravam, decide migrar, rumando para onde hoje é conhecido como Europa. E toda a expansão dos arianos se faz em direção à Europa até a Península Ibérica, povoando todo aquele continente ainda praticamente vazio. E ali é que vão ser estabelecendo, no futuro, os fundamentos de toda a civilização europeia. Os gregos, os italianos, os franceses, os alemães, todos eles são originários do que hoje se denomina como a raça indo-ariana, os habitantes de pele branca. E eles se espalharam, povoaram e levaram todo o futuro para a Europa. Eles serão estudados num capítulo à parte, mas é muito importante que nós tenhamos o conhecimento de que foi a partir da Índia, a partir dos primeiros focos da raça ariana, é que se formou toda a raça branca existente no planeta atual. Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes afligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziam de novo
as magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que, ainda hoje, nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Desta modo, aqueles espíritos degradados de Capella, que se recusaram a se confraternizar com os elementos primitivos que já existiam aqui na Terra antes da chegada deles, os conhecidos como pele negras, e que buscaram fugir daquela região sagrada às margens do rio Ganges e buscar novos rumos, procurando reencontrar aquele paraíso perdido que eles traziam na memória, revoltados pela situação que se encontravam. Saíram todos. E ficou ali, no rio sagrado, somente aqueles espíritos que já conseguiram, no pequeno período de degredo aqui na Terra, a se conscientizarem de que o caminho era o caminho da aceitação, era o caminho da não violência, era o caminho da confraternização com todos os povos, procurando desta maneira tolerar, esperar e buscar a recompensa através de uma atitude mais condizente com os ensinamentos que eles ouviram do Cristo, para recuperarem o direito de voltarem ao paraíso perdido. Aí surgiu as figuras nobres dos Mahatmas. Mahatmas, em sânscrito, é a composição de duas palavras. Maha, que significa grande, e Atma, que significa alma ou espírito. Então, grande alma. São seres humanos considerados perfeitos. Também eram conhecidos como irmãos mais velhos, como mestres ou como santos. E a grandeza espiritual destes seres influenciou, trazendo conhecimentos, fazendo com que a terra sagrada da Índia trouxesse impressões profundas, criando uma atmosfera psíquica elevadíssima, e deixaram no mundo exemplos profundos do mais puro amor, da esperança, de abrir mão de si mesmo em benefício do próximo, tornando-se elementos que seriam veiculados à grande figura do Divino Mestre Jesus, mostrando para nós o pensamento de que no futuro será predominante em todos os habitantes do planeta Terra. Os Mahatmas são exemplos vivos que nós temos de como serão os habitantes da Terra, já regenerados, aqueles que, conscientes do passado delituoso que tinham, aceitaram essa condição, procuraram alinhar-se com os ensinamentos do Mestre, seguirem os seus passos e se redimiram, tornando-se grandes almas. E é isso que aguarda para todos nós no mundo regenerado. E assim, nós concluímos a primeira parte do estudo desse povo maravilhoso da Índia. Até breve.